Vamos para o próximo ponto? Erros mais comuns na interpretação, certo? Lembrando que a interpretação não é aquela que você pega fora. É comum, é muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Os mais frequentes são extrapolação, redução, contradição. Vamos olhar? Então, vamos ver o que seria a extrapolação, né? É a viagem, não é isso? Ocorre quando se sai do contexto acrescentando ideias que não estão no texto. Eu vou comentar um por um, depois eu falo com vocês, ok? Redução é o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido. E a contradição, não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Então, olha lá, vamos aqui, bem, pronto. Então, olha só, nós temos 3 erros de interpretação que é de fato, né? Nós temos a extrapolação, nós temos a redução e nós temos a contradição. A extrapolação, que é a famosa viagem, né? Que eu costumo dizer para os meus alunos que viajam na maionese, bem assim. Ou seja, você sai daquele contexto, você começa a acrescentar ideias que não estão no texto. Eu sei que você tem que procurar fora do texto, mas você não pode acrescentar tanto ao ponto de você fugir do que está dizendo. Então, isso se chama extrapolação. O próximo é a redução, ou seja, é o contrário, né? É o oposto. Ao invés de você extrapolar, você diminui, né? Você não dá muito atenção ou só dá atenção para pouco, só para um aspecto. Lembrando que o texto, ele é grande, você precisa, né? Não grande que eu falo em tamanho, mas em exposição, do que tem o conteúdo. Então, você precisa ser, como eu falei antes, separar por partes. Então, você precisa saber. Então, você não precisa deixar tão menos, nem tão mais, né? Nem extrapolar e nem reduzir. E o outro é a contradição. Ou seja, a maioria dos textos, eles vêm assim, com o contrário do que você pensa. E faz o quê? Que você erre. Porque você, não, mas eu não penso assim, não é assim que eu vou marcar. E você começa a se contradizer com o texto, você e o texto, né? Começa a autoconversa e na hora de marcar o errado porque você se contradisse, tá? Então, esses 3 são os erros mais comuns na interpretação, né? Que você procurou fora do que tem no texto, ok? Vamos para o próximo ponto? Entenda, muitos pensam que há, né? Que existe ótica do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso, Enem, seja o que for, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais. Então, vamos lá, gente? Então, por mais que, olha aqui, por mais que a gente não acredite naquilo, ou né, se contradiga, como a gente viu aqui, a gente tem que ter esse cuidado, né, com a nossa opinião e a opinião do autor. Porque o que vai realmente prevalecer é a opinião do autor. Que é o texto, é ele que fez. Então, você vai fazer o que ele está dizendo, ok? A compreensão. Você pode procurar fora com a interpretação, mas você vai colocar a compreensão, que é o que o autor quer dizer, sempre, ok? Vamos para o próximo ponto? 10 mandamentos para a análise de textos. Então, vou ler 5, depois mais 5. Ler 2 vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto, a segunda para observar como o texto está articulado, desenvolvido. 2. Observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. 3. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, seria o tópico frasal. 4. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direto a intenção do que foi pedido. E 5. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, exceto, para não se confundir no momento de responder a questão. Então, vamos olhar aqui rapidinho, só para dar um banhado aqui nas questões. Então, assim, temos 10 mandamentos para você analisar o texto, né? Esses 5 primeiros que eu li agora,
Eu coloquei assim, ler o texto pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. A primeira você lê para tomar a ciência do que se trata o texto. A segunda você começa a ver coisas que você nem imaginava que tinha. A terceira, a quarta e assim por diante. Não vá direto às questões. Vá primeiro ao texto, mesmo que o texto seja imenso, 2, 3 folhas, né? Outro ponto também é você observar cada parágrafo, que às vezes um parágrafo dá continuação ao outro, e às vezes não. Às vezes ele é a oposição. Vem dizendo algo concreto, que acredita-se no primeiro parágrafo, no segundo já vem dizendo aquilo ao contrário. Então, você tem que prestar atenção. O terceiro ponto é você sublinhar os parágrafos, né? Você sublinha na sua prova lá, você pode riscar, que não é o gabarito, então você pode sublinhar o que você acha mais importante. Tem uma frase importante lá, você achou legal, então você, assim que vai lendo, você vai sublinhando. Isso na segunda ou na terceira leitura. O quarto ponto é ler com muito cuidado, né, os enunciados, para saber o que está pedindo. Cuidado que tem enunciado que diz assim, a partir da leitura do texto, informe, assinale a questão que diz na primeira linha. Na primeira linha do segundo parágrafo, você corre para a primeira linha do primeiro parágrafo. Então, você tem que dar aquela olhadinha, né? As famosas pegadinhas. Eu faço bastante essas pegadinhas com meus alunos. 5, sublinhar palavras, né? Que tem assim, erro, exceto, correta. Analise, marque a alternativa correta. Todas as alternativas estão corretas, exceto. Então, é bom você sublinhar aquilo ali para saber o que realmente está perguntando. Bora olhar agora mais 5? Vamos lá? 6. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. 7. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, o que ele escreveu. Se o enunciado, 8, né? Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e ou a conclusão. 9. Se o enunciado mencionar argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. E o 10. Tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto. Pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Então, volta aqui comigo. Olha aqui. Pronto. Então, assim, esses 5 pontos aqui, esses que eu estou colocando agora, também são importantes. Primeiro, se você tiver tempo, né? Porque tem gente que fica tão perturbado com a questão que perde muito tempo na questão. Mas se você tiver com bom tempo, é bom em a cada lado do texto ou da questão você escrever algo que aquilo significa. Você pode tirar alguma mensagem do texto e colocar ao lado. É uma boa dica, né? O ponto 7 você deve levar, esse é bem importante, você deve levar em consideração não o que o autor quis dizer, e sim o que o autor escreveu, tá? Para você poder marcar a tua questão tranquila. Você também tem que ter cuidado com o enunciado, não é isso? Que eu já tinha comentado. Você também tem que ter cuidado com as argumentações, com o desenvolvimento do texto em si. E também você tem que tomar total cuidado com os vocábulos, né? Com os pronomes meu, seu, nosso, aquele, aquela, isto, isso, que são diferentes. Então tem que tomar esse cuidado, porque aquilo ali pode ser uma questão que você pode resolver na hora. Ok? Vamos para o próximo ponto? Vamos dar uma treinadinha, né? Vamos lá. Essa questão aqui eu tirei do Enem, né? 2010. Campanha publicitária de loja de eletrônicos. Revista Época, número 424, 3 de julho de 2006. A questão é: ao circularem socialmente os textos realizando-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo, considerando o contexto em que circula o texto publicitário, que foi tirado, viu? Faltou só as aspas aí, tá? Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico bora lá. Letra A. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. D.
facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas, ou é questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina mesmo a mais moderna. Olha aqui, vamos lá. E aí? Olha aqui para mim. E aí? Como é que a gente poderia interpretar essa questãozinha que eu já tirei? Era um texto, certo? Eu tirei só uma frasezinha, faltou as aspas, ok? Que foi erros aqui de digitação. Mas, o que a gente poderia marcar? Ok? Vamos voltar, vou dar esse tempinho para vocês, vamos dar uma voltada lá, vamos voltar, para a gente ler só o enunciado, para a gente saber se trata-se de uma compreensão ou de uma interpretação. Volta lá, vamos lá? Então, ó, isso aqui foi tirado, né, de uma campanha publicitária de loja de eletrônicos, ok? Então, vamos lá. Primeiro ele diz assim: ao circularem socialmente os textos realizando-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Então, ao circular esses textos, circular tudo isso, ok? Considerando o contexto em que circula o texto publicitário. Então, ó, considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Então, volta aqui para mim, bora lá. Então, qual é o objetivo básico? Considerando, né, o contexto que circula o texto publicitário dessa frasezinha aí. Qual seria? Já pensou? Então é o seguinte, como a gente tem que ver um todo, né? Então a gente já começa olhando depois aí do Enem 2010. A gente já começa a ver que já trata-se de uma campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos, né? Então volta aqui. Então, aqui no caso, era uma campanha, ok? E essa campanha é para informar ao consumidor alguma coisa. Então, a gente já sabe que era uma campanha. Se é uma campanha para informar algo, e se é informado que eu preciso saber, né? Se é uma campanha, então eu preciso saber. Então, é muito importante essa informação. Qual seria essa, não é? Então, vamos olhar, lembrando, não é só a informação que é importante para mim, mas o que o autor escreveu, o que está escrito, tá certo? Então, volta lá. Então, nós temos, ao circular e socialmente, né, ao circular esta campanha, os textos realizando-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. O que eu quero sobre isso? Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é, olha aqui para mim, que contexto é esse que circula um texto publicitário? Então, o texto publicitário, ele circula na TV, né? Ele pode ser por áudio, em rádios, ele circula para todo o povo, a população inteira, né? É publicitário, ele quer ganhar alguma coisa com aquilo ali. É uma campanha e ele quer ganhar algo com aquilo, né? E nós precisamos saber que contexto é esse, né? Então, vamos ver lá as alternativas? Vamos lá? Pronto. A. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Se é uma campanha, não é? Então, vamos deixar essa... Vamos para B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Opa! Olha aqui, volta aqui. Olha só, lembra daquela alternativa que a gente tem que tirar de vez? Pronto. Seria a letra C. Não fala nada sobre informática, não é nem esse poder, que poder aquisitivo seria isso, só fala que algo excessivo, mas não vem falando de informática. Então, essa alternativa seria que a gente eliminaria logo. Então, a letra C não poderia ser, ok? Vamos voltar lá para a próxima? Então, nós temos A, B, D e E. Então, vamos para D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. E. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Então, volta aqui, vamos lá, gente. A letra D também não dava para ser, não é? Então, facilitar o uso de equipamento de informática, em nenhum momento falou em informática. Campanha de publicidade de eletroeletrônico.
né? A campanha para o consumidor. Então, ó, essa aí também já não seria nem a C, nem a D. A E, ela falava sobre questionar o fato, né, do homem ser mais inteligente que a máquina. Também não. Vamos agora para A e B. A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Definir regras de comportamento social pautados no combate ao consumismo exagerado. Olha aqui, gente. Vamos lá. Mesmo sem saber de nada, sem não gostar de ler, de não saber interpretar ou compreender, essa questão aqui não tem como errar. Eliminando as três, né, que a gente já eliminou aqui, ficou sobrando o quê? A A e a B. Olha só, ele fala que é uma campanha publicitária. Campanha, toda campanha ela tem que persuadir, ela tem que convencer, né, quem está lá na frente, o caso nós, dá essa campanha. Então, o que ela vai dizendo? Se é uma campanha de eletrodoméstico, eu tenho que convencer alguma coisa. O que seria esse convencimento? Seria definir regras de comportamento social? Não, a campanha ela não consegue definir as regras. Ela tenta passar para você o comportamento, ela tenta passar, ela tenta apelar, persuadir, convencer, né? Ela tenta fazer com que você veja que você está sendo aquele consumidor. Então, volta lá para B, vamos lá? Então, a letra B, ele não vai definir regras. A campanha, ela jamais vai definir uma regra para você, ok? Ela vai fazer o quê? Influenciar. Olha aqui, vamos lá? Então, meus amores e amoras, a questão correta será a letra A, ou seja, vai influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Então, o que foi que eu fiz? Eu li o que estava escrito no texto, eu compreendi, eu fui buscar fora no meu senso comum, eu fui ver o que era uma campanha publicitária, qual é o fim, né? O que ele deseja, a campanha, qual é a finalidade da campanha publicitária, para poder trazer para o que o autor quer, para o que o autor diz, para saber se aí sim, se a compreensão está correta. Foi isso que eu fiz. E o que vocês fizeram também. Ou seja, vocês agora sim sabem qual é a diferença de compreensão, né, e de interpretação de texto. Com esse simples, esse fácil. No início pareceu difícil, mas com, né, o tempo, que eu sei que vocês olharam direitinho, ficou mais fácil. Então é isso. A nossa aula hoje foi sobre interpretação e compreensão de texto, a diferença de um para o outro, algumas dicas de como você poderia, né, chegar até isso, e não esqueça jamais a leitura. Leia tudo, 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 tudo. Ou seja, o dever de casa hoje, né, é quando você for lá no blog do professor, que vai estar o endereço aí, né, você olhar e ler tudo que você tiver ao seu dispor. Leia todas as questões, tente interpretar a questão de matemática, de física, de química, de tudo que você puder, com essas dicas que eu acabei de dar agora. Terminou agora a nossa aula, o que você vai fazer? Você vai ler alguma coisa, está cansado? Lê uma mensagem, certo? Mande uma mensagem para alguém, escreva algo, porque escrever também é muito importante, ok? E as dicas de hoje seriam essas aqui, tá? O meu boa noite para vocês, ótimo estudo a todos, beijo para todos os meus amores e amoras de todas as escolas que eu trabalho, do turno da manhã, do turno da noite, e é isso, gente. Tchau, tchau!